Eu vos cumprimentar com a paz do Senhor. De pé como estamos, vamos a um texto, Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24. Eu quero ler com os irmãos os 15 primeiros versos deste capítulo. Enquanto os irmãos procuram, eu quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio que Deus me concede de estar nesta casa de oração. Eu sou grato a Deus porque para mim é um privilégio de verdade estar na casa de Deus. Não existe lugar melhor no mundo para nós estarmos do que estarmos na casa de Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor deste lindo trabalho, pastor Manassés. Deus abençoe, um prazer em conhecê-lo, viu? Deus continue prosperando o trabalho das mãos do Senhor. Deus continue abençoando a vida do pastor Vitor, que antes de eu chegar aqui eu já tinha escutado sobre o Senhor. Deus abençoe, que Deus continue lhe dando graça, unção de Deus para a glória de Deus. Cumprimentando os servos de Deus, eu estou cumprimentando todo o ministério. Deus abençoe. Deus abençoe um amigo que Deus me apresentou, Josias. É um prazer conhecê-lo, a sua liderança, que Deus continue vos abençoando. Cumprimentando os servos de Deus, eu estou cumprimentando essa linda mocidade. Que Deus vos dê crescimento sustentável para a glória de Deus. Que as mãos de Deus estejam estendidas sobre cada um de vocês e vos faça prosperar em o nome de Jesus. Quantos acharam, dizem amém. Quero deixar uma palavra de gratidão também a Deus pela vida de um amigo que me apresentou para os irmãos, pastor Fábio Pimenta. Que Deus abençoe o servo do Senhor. Irmãos, se você prestar atenção na leitura, você já vai entender metade da mensagem. Se você entender metade, a outra metade Deus coloca no lugar. Só presta atenção no que você vai ler aqui. Está escrito assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça você jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que você não vai tomar para o meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio da qual eu habito, mas que você vai lá na minha terra, e no meio da minha parentela é de lá que você vai tomar uma mulher para o meu filho Isaque. Disse porém o servo: se porventura a moça não quiser me seguir, eu venho aqui, pego o teu filho e faço ele voltar à terra de onde tu saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te que você não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente eu darei a esta terra. É ele que vai enviar o seu anjo diante da sua face, para que tomes uma mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser te acompanhar, você vai estar livre deste teu juramento, tão somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. O servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava na sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. E ele orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, faça beneficência ao meu senhor. Eis que eu estou de em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe. E também darei de beber aos teus camelos, que seja esta quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Verso 15. E sucedeu que antes que acabasse de orar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Quantos dizem amém? Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, eu li até o verso de número 15, porque para mim os principais personagens deste capítulo estão até o verso de número 15. Na verdade, ele é extenso. O capítulo vai até o verso de número 67. São 67 versículos que vai registrar esse capítulo, mas para mim, os principais personagens deste capítulo estão até o verso de número 15.
Até o verso de número 15, a Bíblia vai falar de 4 pessoas. A Bíblia vai falar de Rebeca, que é a moça que está sendo procurada por Eliezer. Eliezer procura esta moça para servir de esposa para Isaac. E Isaac é o filho de Abraão, aonde tudo começa. Se puder me dar um pouquinho de retorno, eu agradeço. Aonde tudo começa. Aonde tudo começa é entre Deus e este homem. Este homem é o patriarca. Este homem é o que ganha os títulos que depois dele nunca mais ninguém ganhou. Este homem é conhecido como pai da fé, amigo de Deus. E é com ele que começa a história. Agora, o que me chama a atenção é como o escritor do capítulo vai começar a falar deste homem. O verso primeiro que nós lemos vai dizer assim, ó, e era Abraão já velho e adiantado em idade. Se nós olharmos para a história deste homem, a história dele é dividida em algumas etapas de idades, dos anos da vida dele. Por exemplo, no capítulo de número 12, quando Deus chama esse homem, ele tem 75 anos. No capítulo de número 15, quando Deus reforça a promessa, só são 3 capítulos, do 12 por 15, 3. Mas no 15 ele já está com 86 anos de idade. Ou seja, do 12 para o 15, 3 capítulos, mas são 11 anos de caminhada com Deus. No capítulo de número 21, a Bíblia diz que Abraão está com 100 anos de idade. É quando nasce Isaac. Ou seja, no capítulo de número 24, a Bíblia vai dizer no decorrer do texto que Isaac está com 40 anos. Se no capítulo de número 21, quando nasce o menino, o pai tem 100, e no 24 o menino está com 40, é sinal que o pai tem 140 anos de idade. Se você pegar quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, ele com 75, ao capítulo 24, ele com 140, são 12 capítulos, mas são 65 anos de caminhada com Deus. Ou seja, aí você vai entender que no 24 Abraão está com 140 anos, caminhando 65 anos com Deus, debaixo de uma promessa. Aí o escritor começa a dizer, e era Abraão já velho, e adiantado em idade. Mas o que eu gosto é o que ele completa dizendo, mas o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Ou seja, o tempo passou, a idade chegou, mas a promessa de Deus na vida daquele homem não caiu por terra. Levanta a mão, receba a profecia e prepare um glória melhor do que isso. O tempo pode chegar, a idade pode chegar, mas pode dar glória que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Abraão, ele está preocupado com a solteirice do filho. Na verdade, ele não está preocupado com a solteirice, ele está preocupado com quem o filho vai se relacionar. A pergunta é, Abraão, ele quer uma pessoa que tem título? Não. Abraão quer uma pessoa que tem posse? Não. Ele era detentor de uma bênção espiritual, de uma envergadura incalculável. Ele era dono de um patrimônio gigante. Então no problema de Abraão não era dinheiro, não era nome, não era título. O problema de Abraão era a aliança que Deus tinha feito com ele. E ele sabia que se o filho se relacionasse com alguém estranho, a aliança de Deus poderia ser quebrada com a geração dele. Por quê? Porque o moço está com 140 anos, é um solteirão de 40 anos. Nota de rodapé, ainda há esperança. Abraão com a preocupação, por quê? Porque ele sabia que se o filho se relacionasse com uma pessoa errada, a aliança de Deus poderia ser rompida. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aí tinha que dar um estudo para jovens sobre isso. Tem pessoas que vão por título, tem pessoas que vão por posição, tem pessoas que vão por cargo. Mas eu quero dar uma palavra para os irmãos. Eu tenho, Josias, um casal de filho. O meu filho tem 15 anos de idade. A minha filha agora fez 12 anos de idade. Eu confesso aos irmãos, se Jesus voltar agora, acabou minha preocupação. Mas enquanto Jesus não volta, pastor Vitor, eu já oro pela minha futura nora, que eu não sei nem onde ela anda. Eu não oro muito pelo genro, mas eu também tenho orado pelo meu futuro genro. Por quê, pastor? Está preocupado com isso? Eu estou preocupado. Uma pessoa errada dentro da minha família pode atrapalhar todo o projeto que Deus prometeu para mim e para minha casa. Eu não quero ser impedimento na vida de ninguém, mas eu também não quero que ninguém seja impedimento na minha vida e na minha geração. Levanta a tua mão e recebe a profecia. Eu profetizo que o que vim para atrapalhar, Deus vai limpar do teu caminho e do caminho da tua geração. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Então, com esta preocupação, Abraão chama Eliezer, o mordomo mais velho da casa, e diz assim: vem cá, irmão, me permita eu parafrasear. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, me permita parafrasear. Eu quero crer que o diálogo foi mais ou menos assim, dando uma tradução bem clara. Abraão chama Eliezer e diz assim: Eliezer, vem cá.
Coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa. Eu quero que você faça um juramento para mim diante do meu Deus. Quando Eliezer foi colocar a mão debaixo da coxa, a história diz que ele tira e diz: não, só um minutinho. Eu posso até colocar a mão debaixo da coxa, eu posso até te fazer uma promessa, mas eu primeiro preciso saber o que eu tenho que prometer. Por quê? Porque eu preciso saber se eu consigo cumprir o que eu vou te prometer. Sabe o que é isso, irmão? A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Pode não querer, pode não gostar, mas tem que respeitar, porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eliezer fala: eu preciso saber. Esse homem não é qualquer homem. Esse homem é o pai da fé. Esse homem, o Deus dele é assim, ó. Eu preciso saber o que eu preciso prometer. Aí Abraão começa a pontuar: o que você tem que me prometer? Primeira coisa, o Eliezer, você não deixa meu filho casar com uma filha dos cananeus. Ele disse: isso aí eu consigo. Se ele se engraçar com uma cananeia, eu vou ser uma pedra de tropeço e não deixa o relacionamento dar certo. Que mais? Que você vai lá na terra do meu pai, da onde Deus me tirou, do meio da minha parentela, e é de lá que você vai pegar uma esposa para o meu filho. Eliezer disse: isso aí eu também consigo. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Abraão. Eu vou lá e procuro a moça. Se eu achar a moça e a moça não quiser vir, o que eu faço? Eu volto aqui, pego o teu filho e levo para lá. O que Abraão disse no versículo que nós lemos, meados de versículo 8? Não faça isso. O Deus que me prometeu que essa terra é minha e da minha geração, é Ele que vai enviar o anjo adiante de vocês, vai abrir caminho e vai preparar tudo. Agora tem uma coisa: se a moça não quiser vir, você está livre do teu juramento. Não precisa prometer nada para ela, só faça o convite. Se ela não vir, tu está livre. Eliezer disse: então eu vou. Ele coloca a mão debaixo da coxa, faz o juramento, sai dali, e o verso 10 vai dizer: ele pegou 10 camelos dos camelos do seu Senhor. Vamos comigo? Quantos camelos ele pegou? 10 na Bíblia fala da plenitude do que Deus tem para nós. Eu vou traduzir. Deus quer nos usar com plenitude. Seguro glória para você entender. Quem canta tem que cantar com plenitude. Eu não estou falando que quem tem que cantar bem, tem que cantar com plenitude, porque nem sempre quem canta bem, o louvor atinge o alvo. Pode cantar bonito, mas se não tiver plenitude, chicoteia na parede e não acontece nada. Pode pregar, quem prega tem que pregar com plenitude. Quem rege com plenitude. Se todo mundo entendesse o poder da adoração, até a mão do maestro, até a mão do regente erguer, Deus faz movimento. Porque quando eu estou sentindo a graça de Deus nesse lugar. Ô glória, mas vamos para frente por causa do horário. Quem faz alguma coisa para Deus tem que fazer com plenitude. Agora a plenitude quem faz é Deus. Agora a ferramenta quem afia sou eu. Eu vou traduzir. Deus dá a ferramenta, mas eu tenho que afiar a ferramenta que Deus me deu. Ou seja, quem canta tem que afiar a ferramenta do louvor. Para quê? Para quando Deus usar com plenitude. Quem prega tem que afiar a ferramenta da palavra. Por quê? Porque quando Deus for usar, Deus vai usar com plenitude. Quem ergue a mão para adorar tem que adorar a Deus e a ferramenta está afiada. Santo. Mas vamos para frente. Plenitude, só para os irmãos entenderem. Davi, quando se propõe, pastor Manassés, a lutar contra o gigante, a Bíblia não diz, mas Kevin Corner diz que quando ele entra na tenda de Saul, ele diz assim: não preocupa o coração de ninguém desse gigante aí. Saul perguntou: por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Saul olhou para ele, o que ele fala no versículo 33? 1 Samuel 17, 33: contra esse gigante você não vai poder ir. Por que não? Porque você é muito novo e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. O que você sabe fazer, por exemplo? Olha o currículo de Davi. Davi disse: eu sei fazer 4 coisas. Eu sei cantar, sei compor, pastorear e dar pedrada. Mas você vai fazer o que com isso aí com o gigante? Não, para ele eu não canto, para ele eu não componho, para ele eu não vou pastorear, só sobrou a pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção uma pedra vira bala. Irmão, ele não jogou a pedra errada e o anjo pegou e acertou. Não, senhor. Quando ele olhou a testa do gigante, disse: é lá que eu vou acertar. Ou seja, quem dá a ferramenta é Deus, mas quem afia ela sou eu e você. Se a ferramenta estiver afiada, Deus vai te usar com plenitude e o nome de Deus vai ser glorificado. Eu não sei aqui, mas lá nas minhas bandas, com todo respeito, quem e a gente olha para a pessoa e diz assim: dá para louvar um hino? Eu? Sim. Não, hoje não. Por que não dá? Não avisou, eu não ensaiei. Acho que se canta, não quero ensaiar. Não, eu só ensaio quando eu sei que eu vou cantar. Meu irmão, ensaio e guarda no óleo.
Se for dar outra oportunidade, dá um tiro de graça. E se não for, guarda no óleo e guarda que Deus vai ser glorificado. Não, mas faça com plenitude. Olha para um obreiro do altar, que pode trazer uma palavra para a igreja. Mas nem avisou, pastor. Nossa, mas um obreiro que não tem meia hora de Bíblia para dar para o povo, ele tem que rever os conceitos dele. Sabe o que é isso? É porque só veio com uma pata de camelo para a igreja. Tem uns que só traz um camelo. Deus está dizendo, eu não tenho um, eu não tenho dois, eu não tenho 5, eu tenho 10 para te usar. Oh, glória! Meu nome tem que ser glorificado. Eu não sei se você pode dar um glória por esta palavra. Ele pega 10 camelos, dos camelos do seu senhor. A Bíblia diz que a fortuna de Abraão estava na sua mão. Ele enche a mala com a fortuna, coloca na bolsa, sobe no camelo e parte para a Mesopotâmia. Sabe quantos dias de viagem a Bíblia vai dizer, irmãos? 30 dias. Vamos lá? Se o horário der, nós vamos usar isso lá no fim. Quantos dias? 30. Ele chega na cidade da onde Abraão saiu. Quando ele chega lá, a pergunta é, o que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. Agora eu fui profundo, irmão. Se nós estivéssemos lá, nós ia perguntar para Eliezer, Eliezer, o que você tem que fazer aqui? Você sabe o que é para fazer? Sei. O que é para fazer? Procurar uma nora para Abraão. Você sabe como fazer? É isso que eu não sei. Eu sei o que é para fazer, mas não sei como fazer. O que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. Já que ele não sabia como fazer, mas sabia o que era para fazer, ele tomou uma atitude. O texto diz que ele desce na fonte. Ele desce e a Bíblia diz que ele dobra o joelho e vai orar. Pega o texto, até os camelos ele colocou de joelho. É todo mundo que vai ajoelhar aqui. Mas o Eliezer, camelo não ora, mas ajoelha. E eu preciso de uma resposta. Oh. Irmão, a resposta está na fonte. E tem uma notícia, só vai sair daqui sem resposta quem quiser, porque tem água de Deus jorrando na fonte hoje aqui. O melhor lugar que nós temos para estar é onde Deus nos colocou. E aonde é, pastor? Na fonte. E na oração que ele faz na fonte, para mim, foi uma das orações mais desafiadoras que a Bíblia pode registrar que um homem fez. Pelo menos para mim. O que eu estou falando aqui é meu ponto de vista, irmão. Não é doutrina. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista. E no meu ponto de vista, foi uma oração desafiadora. Para mim, a oração dele foi mais desafiadora do que a oração, por exemplo, de Elias, quando vai disputar com os profetas de Baal. Elias estava tão cheio, meu irmão, que ele ainda brinca contra os profetas de Baal. Canta mais alto. Baal deve estar dormindo. Fala mais alto, Baal deve estar passeando. Fala mais alto, Baal deve estar ocupado. Fala mais alto, brincando. Quando chegou a hora dele, disse, limpa o altar. Coloca água no altar. Não, mas já está seco, não pega fogo, agora tu vai colocar água. Não, fica tranquilo que eu sei quem eu sirvo. Coloca água. Quando ele coloca as 3 vezes de água que transborda no altar, ele faz uma oração simples, sem arrodeio. Olha o que ele ora. Deus, eu quero que tu mostre para esse povo que eu sou teu filho e que tu és o meu Deus. Manda fogo. Toma fogo. Agora, Eliezer não vai em nome dele na presença de Deus. Eliezer honrava tanto o seu Senhor que ele entra na presença de Deus no nome do Senhor dele. Olha como ele começa. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro. Faça a beneficência, não é para mim não. Se o Senhor honrar o meu Senhor, eu já estou feliz. Eis que eu estou de pé junto à fonte de água ao tempo em que as moças dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, a donzela que for preparada para o meu Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Me dá sinais. Eu não posso errar na escolha da moça, eu preciso de sinais. E ele, pelo menos, eu enxergo nesse texto, pelo menos 5 sinais que Eliezer pede para saber quem é a moça. Olha como ele ora. Primeiro, que ela desça na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro. Terceiro, que ela enche o cântaro. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Porque, paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte, traz o cântaro, mas volta com o cântaro vazio. Me ajuda a pregar, Jesus. Eu quero voltar nessa cidade, mas eu quero deixar uma palavra nesse altar. Que vale você sair da tua casa e ficar 2 horas olhando quem canta, quem prega e quem faz? O que vale você sair da tua casa e ficar navegando na rede social? O que vale você sair da tua casa e ficar batendo papo lá fora na igreja? Deus está dizendo, eu te trouxe aqui, tu trouxe o cântaro? Enche o teu cântaro nesta, oh glória!
Vem comigo. Quarto sinal. Olha o que ele pede, irmãos. Primeiro, que ela desça na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro. Terceiro, que ela enche o cântaro. Quarto sinal. Eu vou pedir água para ela. E ela vai me dar. Parece simples, né? Parece que é mais difícil levar o cântaro do que pedir água para a moça e a moça não dá. Só que isso é na nossa cultura. Desculpe da liberdade. Na nossa cultura, pastor Josias, um homem de idade pedir um copo de água para uma moça nova e a moça negar, para nós a moça é sem educação. Não é isso? Mas na cultura deles, não. Primeiro, uma donzela não falava com um homem estranho. Uma donzela não parava para conversar com um homem estranho. Então, na verdade, era questão de honra se ela não parasse para conversar. Aí ele vai na contramão do costume e diz: eu vou pedir água para ela e ela vai me dar. Já é difícil, mas era um desafio. Agora o quinto sinal que ele pede é para arrancar toco. Desculpe da liberdade. Ele diz: para mim eu peço água e ela vai me dar, mas para os meus camelos eu não vou pedir não, é ela que vai oferecer. Não, diga misericórdia, irmão. Se eu tivesse lá eu ia falar: ô irmão Eliezer, sabe que dia que nós vamos sair daqui, meu irmão? Nunca. Tu trouxe 10 camelos, varão. Sabe quantos litros de água bebe um camelo de uma vez só com sede? 100 litros de água. Ele trouxe 10. Vamos fazer uma conta rápida aqui para você que acha que eu estou exagerando. Cada cântaro cabia de 12 litros a 13 litros e meio de água. Mas para a gente não queimar neurônios na matemática aqui, vamos fazer uma conta redonda? Se cada cântaro coubesse 15 litros, para cada camelo ela tinha que descer na fonte 7 vezes. Como ele trouxe 10 camelos, ela tinha que descer na fonte 70 vezes para abastecer os 10 camelos. Tu sabe o que é descer na fonte 70 vezes com 15 litros de água nas costas para dar água para cabelo de quem nem conhece? Mas ele não mudou a oração não. E a oração desse homem foi que nem uma flecha. Do jeito que ele mandou, o trono pegou e devolveu. Porque o verso 15 vai dizer assim, ó: e estando ele ainda orando, chega Rebeca. O lugar de resposta é a fonte. Alavassori calamandai. Olha, irmão, o melhor lugar que nós temos para ficar onde Deus nos colocou. Deixa eu abrir um parênteses aqui, já que me soltaram na banguela e eu tenho liberdade, me permita abrir um parênteses. 9 de novembro agora, pastor. Fazem 10 anos que Jesus me colocou numa cidade chamada Catanduva, interior do estado de São Paulo, a 400 quilômetros da capital. Hoje, conversando com os servos de Deus, eu compartilhei um pouquinho dessa experiência. Chegamos lá cheio de coragem, abrimos um salão, comprei 150 cadeiras. Falei: Deus vai mandar gente. Quem era a gente? Eu, minha esposa e meu casal de filho. Um dos maiores desafios do meu ministério, irmão, você viajar ao Brasil, pregar para a multidão, e quando tu chega em casa, tu tem que pregar para 3. Nada contra. Mas eu já vi muitos pregadores dizendo: a nossa primeira igreja dos obreiros é a nossa casa. Isso é verdade, mas viver na experiência, na pele, não é fácil não. Você pegar aqui e dizer assim para a igreja: 147 cadeiras vazias e 3 ocupadas. Um membro com 2 anos, outro membro com 5 anos e a esposa de olho em você. E você dizer assim: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que vontade de fugir daquele lugar. Mas um dia eu fui pregar em São José dos Campos, na igreja do pastor Emanuel Barbosa. Quando eu acabei de pregar ali, que eu estou saindo para voltar para São Paulo, capital, um amigo meu no volante para mim, eu do lado afrouxando o nó da gravata. De repente meu amigo falou assim para mim: Isaías, estão querendo falar com você. Esse irmão quer falar com você, só pode ser com você. Quando eu ergui a cabeça, o irmão veio correndo, abanando a mão. Eu abaixei o vidro e disse: ô meu irmão, a paz do Senhor. Eu estava no ônibus para voltar para minha cidade e Deus mandou eu voltar para te dar uma palavra. Eu te escondi naquela cidade chamada Catanduva. Ah, irmão, que tristeza. Você pode ter dado glória, mas eu não dei não. Cheguei em casa, minha esposa falou: como é que foi o culto? Céu na terra. Deus falou com você? Falou que escondeu nós em Catanduva. Ela falou: que bênção. Eu falei: que bênção, irmã, vigia, Deus escondeu. Ela falou: mas pelo menos foi Deus. Eu falei: irmã, coloca uma coisa na sua cabeça: Deus, quando apresenta, ninguém esconde, mas quando Ele esconde, eu quero ver quem acha. Nós estamos escondidos. O tempo foi passando. Levou 1 ano para Jesus mandar o primeiro músico. Isso aqui, deixa eu abrir um parênteses para o departamento aqui. 1 ano. Plante no reino, que vocês vão colher no reino. Quem planta no altar, colhe no altar. Oh, glórias a Jesus. Hoje eu tenho 45 anos de vida. Eu tenho muito para aprender ainda, mas uma coisa eu já aprendi:
o que eu puder plantar no reino, eu vou plantar. Eu tinha 8 anos de idade, quando uma tia minha que já dorme no Senhor olhou para mim a primeira vez, pastor Vitor, disse assim para mim: filho, você toca algum instrumento? Eu disse: não, tia, eu vejo você com violão. Toca violão. Eu pensei: eu não quero tocar. Se eu tiver que fazer alguma coisa na igreja, eu quero pregar, mas tocar eu não quero. Todas as vezes que eu encontrava minha tia, lá vinha minha tia. Virou motivo de piada para mim e para minhas irmãs. Quando a gente chegava àquela tábua, eu falava: você vai ver que a tia vai ver eu tocando. Ou quando ela chegava que nós estávamos, eu falava para minhas irmãs: lá vem a tia, você quer ver que ela vai ver um violão? Mas era na veia. Quando ela chegava, ela dizia: já está tocando, filho? Eu dizia: não, tia, porque eu continuo vendo o violão. 35 anos se passaram. Eu comprei um violão, um contrabaixo, uma bateria e um teclado. Levou 1 ano para Jesus mandar o primeiro músico. Quando a gente colocava meia dúzia de crente em pé, olhava para os instrumentos, eu nunca tive coragem de falar para Deus: Deus, a minha parte eu já fiz, agora o Senhor faça a dele. Porque todas as vezes que eu olhava para lá, eu via minha tia dizendo: já está tocando o violão? Planta no altar que vocês vão colher no altar. Um dia, irmãos, eu tenho um pé de manga no quintal. Eu estou agora no meu pé de manga. Quando eu olhei para o céu, eu vi uma luzinha vermelha. Aqui eu não sei, mas na capital de São Paulo tu não enxerga estrela. Mas no interior tu enxerga muita estrela. E eu estou agora no meu pé de manga, eu olhei para o céu, eu vi uma luzinha piscando. Quando eu prestei atenção, desliguei a mangueira, parei e falei: é uma aeronave, mas está tão alta que eu não consigo ouvir o barulho do avião. Eu tenho um amigo meu que é piloto, liguei para ele e falei: meu amigo, não ri de mim não, mas eu estou com bastante tempo. Eu estou te ligando para falar que passou um avião agora por cima de mim, mas ele passou tão alto que eu não consegui ouvir o barulho, e o bairro que eu moro é quieto. Para onde vai esse avião? Ele disse: eu estou com a tela aberta. Aí ele disse: pastor, ou vai para o norte, nordeste do país, ou vai para os Estados Unidos. Aí é rota também de voo internacional. Se ele está muito alto, ou ele está indo para o norte, nordeste, ou ele está indo para fora do Brasil. Conversamos um pouquinho, desliguei, passou meia hora, porque Deus é Deus de detalhe. Quanto tempo passou? Meia hora. Toco o meu telefone, eu olhei, um missionário amigo meu de São Paulo, dirige uma grande vigília em São Paulo. Quando eu atendi, ele disse: pastor, quando você falou alô, Deus me deu uma mensagem para você. E eu disse: ô Senhor, será que é a hora de eu sair daqui? Falei: pode falar a mensagem. Ele disse: não, primeiro eu vou fazer um convite. Eu quero que você venha pregar na minha vigília. Está marcado, eu vou na tua vigília. Agora, qual que é a mensagem? Não, eu não esqueci não, eu vou falar. Assim te diz o Senhor: foi eu mesmo que te escondi nesta cidade chamada Catanduva. Oh Senhor, não deu nem para reclamar, porque foi eu que lembrei o profeta da mensagem. Mas Deus na boca dele disse: mas para tu saber que eu te escondi aí, foi para guardar tu e a tua casa por uma grande obra. Mas não foi para te matar. Viste tu esta aeronave que há poucos minutos passou por cima da tua cabeça? Eu vou te colocar dentro dela. Tu vai atravessar uma fronteira de um país que tu não entende o idioma. E quando tu chegar lá, para tu saber que é o meu espírito que te leva para lá e não a força do teu nome, quem vai te encontrar vai dizer: eu sou o homem que Deus preparou para cuidar do Senhor aqui estes dias. Assim diz o Senhor. Melhor lugar que nós temos para ficar, irmãos, é onde Deus nos colocou. Fica na fonte, que tem resposta de Deus na fonte para alguém aqui. Desliguei a mangueira, pastor Josias, corri lá dentro de casa, falei para minha esposa: sabe onde eu vou? Para os Estados Unidos. Ela falou: quem falou para você? Eu contei todo o testemunho. Acabei de ver um avião, o Rogério falou para mim que vai rota de voo internacional. O profeta falou que eu vou para os Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos. Ela disse: amém. Falei: eu vou continuar cuidando do jardim. Saí no quintal, passou mais meia hora. Quantas horas eu disse? Meia hora da primeira com meia hora da segunda, 1 hora. Toco o telefone, quando eu olhei um número meio estranho, eu achei que era a operadora querendo mudar meu plano, mas como eu estava com tempo, eu falei: eu vou atender que eu quero bater um papo. Quando eu atendi, que eu disse alô, demorou uns 7 segundos para a voz chegar. A outro lado diz alô. Falei: quem está falando? Demorou demais, eu desliguei. Tocou de novo, quando eu atendi, que eu disse alô, do outro lado a voz disse: não desliga não, pastor. Aqui quem está falando é o pastor fulano. Sou dos Estados Unidos, estado da Flórida. Dirigimos uma igreja aqui e fazem 1 hora que nós estamos em reunião. Fazia 1 hora que eu tinha visto a aeronave passar. E nós estamos decidindo a festa de aniversário do nosso ministério. E quando chegou aqui para escolher o pregador, nós escolhemos o senhor. Não sei se o senhor aceita um convite. Eu disse: mas como é que o senhor me conhece? Não, não te conheço, eu faço faxina. E eu comecei a colocar mensagem no YouTube, passando as mensagens, apareceu uma do senhor que eu gostei, que eu passei para um presbítero, que passou para o diácono, que passou para os obreiros. E há 1 hora atrás nós discutindo quem prega, alguém diz: por que não traz aquele irmão?
Há 1 hora atrás Deus estava dizendo, foi eu que te escondi, mas eu vou soprar o teu. Resumindo, tirei o visto americano, entrei dentro da aeronave, desci lá. Quando eu desci lá, você não entende nada. Uma coisa é tu estar no sul ou no norte do teu país. Pode ser Oxente, pode ser Uai, pode ser o que for. Mas é bom entender. E quando tu não entende? Quando eu saí no portão de desembarque, eu encostei bem no cantinho, que eu falei, se eu me perder, eu pulo para dentro de novo. Aquele mar de gente, mas no meio do mar eu vi uma folhinha escrita assim, Pastor Isaías de Oliveira de Catanduva. Porque Deus é terrível, irmão. É como se Deus estivesse dizendo, você está aqui, mas você não é daqui não, você é de lá. Eu abanei a mão, o irmão olhou para mim, abanou a mão, veio cortando a multidão. Quando eu dei a mão para ele, ele disse, prazer em conhecê-lo, pastor. Eu sou o homem que Deus preparou. Não, se eu fosse você, eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Fica na fonte, porque tem resposta de Deus para você na fonte.